Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cília, sou pedagoga e psicopedagoga aposentada, sou corretora de seguros, sou evangelizadora, sou mãe, deficiente física e moro em São José dos Campos. Bom, eu iniciei com vocês uma série de vídeos. Esse é o terceiro vídeo dessa série. Essa série teve a proposta de iniciar de uma maneira geral, tá? Falando sobre organização, planejamento, rotina, regras, limites, boas maneiras, para que vocês tivessem um embasamento ou sugestões ou dicas, tá? Para vocês no dia a dia, tanto da escola como em casa, não importa. A intenção desses vídeos não é dar receitas prontas, varinhas mágicas, roteiros, nada disso. É só sugestões, é só orientações sobre esses assuntos, tá? Tão importantes no nosso dia a dia, pela gama de coisas que nós temos que fazer, tá? Enquanto educadores em escola, certo? Com aulas, preparação de aula, sabe, de conteúdo, de relacionamento entre professor e aluno, entre professores e professores, professores e pais, professor e diretor, funcionários, enfim. Essa gama toda, e também enquanto mãe, pai, sabe, dentro da sua casa, onde você precisa ter um planejamento, principalmente dentro dessa situação atípica que nós estamos vivendo hoje, de uma pandemia, onde alguns estão em isolamento, onde alguns ainda estão em casa, onde está, como todos dizem, um novo normal, né? Onde a gente tem que ter alguns cuidados com a nossa saúde, com o outro, enfim. Mediante a isso, tudo que eu estou falando, a gente iniciou essa série. Ou seja, com a intenção de possibilitar a vocês uma maneira de vocês se organizarem, de vocês conseguirem conciliar todas essas informações, essas inovações de uma maneira calma, tranquila e coerente. Então, eu iniciei um vídeo falando do geral, da importância disso, e depois o segundo vídeo foi sobre a organização, onde eu falei da agenda, para vocês anotarem uma agenda, seja na agenda do computador, seja na agenda do celular, seja uma agenda normal, uma agenda normal, tá? Onde você faz as anotações, enfim, seja aonde for, papel, onde você vai listar as atividades que você tem que fazer durante o dia. Então, essa é a organização. E por que eu comecei com a organização e não com planejamento, com planejar, com plano em si? Porque, primeiro, a gente precisa se organizar, sabe? Ter noção do que a gente precisa fazer, saber as prioridades e aonde a gente quer chegar, sabe? Se organizar, colocar isso
de uma maneira que você sente e possa planejar mais de acordo com aquilo que você precisa. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre planejamento, sobre plano, sobre por que eu vou planejar. O planejamento, ele é importante, tá? Para que serve planejamento? Então eu vou contar para vocês uma historinha bem rápida sobre por que eu vou planejar. Porque muitos vão olhar para mim e vão falar, mas planejamento é coisa de escola, é coisa de empresa, é coisa que não me interessa. Me interessa sim, porque em todos os momentos da nossa vida nós estamos planejando, de alguma forma ou de outra, sistematicamente ou assistematicamente, formal ou informalmente, nós estamos planejando, certo? Então eu vou contar uma história do Pedro e do Antônio. O Pedro e o Antônio, eles tinham uma plantação de cacau. E aí eles carregaram a caminhonete deles para entregar o cacau no outro local, ok? Porém, choveu muito, mas choveu muito. E com a chuva, como a estrada do sítio da onde eles tinham a plantação era de terra, o que aconteceu com a chuva? Teve locais que estavam completamente um atoleiro, né? Completamente num estado que era difícil de passar por conta de buracos, de poças d'água, de atoleiro mesmo, enfim, porque a terra estava mole por conta da chuva, enfim. Chegou num ponto da estrada, eles não estavam conseguindo passar por conta da chuva. Eles desceram da caminhonete, um olhou para o outro, olhou para a situação que se encontravam e foram o quê? Foram reconhecer, tá? Ou conhecer aquilo que eles tinham que enfrentar. Sabe que toda pessoa que mora em sítio e que trabalha dessa forma usa botas de cano longo. Então eles foram caminhando sobre aquele atoleiro para ver a situação até onde eles conseguiam passar com a caminhonete por toda a carga que tinha. Então eles foram caminhando e foram sondando o terreno aonde eles tinham que passar. Fizeram uma sondagem, um conhecimento daquilo que eles tinham que enfrentar, que era um problema. Tinha um problema na frente deles e eles tinham que resolver de alguma forma. Aí eles caminharam, atolaram, momentos que só escorregavam, momentos que atolaram aos seus pés. Aí o que aconteceu? Eles retornaram e um pensou com o outro, buscando uma solução de como passar com a caminhonete pesada naquela situação.
Aí um pensa daqui, outro pensa de lá, um fala uma coisa, outro fala outra, até que chegaram a uma conclusão e foram pegar pedras que estavam na proximidade e galhos de árvore seco e foram colocando, tá, entre os locais mais que tinham mais dificuldades, que era um atoleiro mais expressivo, para minimizar a situação. E assim eles passaram com a caminhonete, com cuidado, conseguiram passar, porque eles forraram, tá? De uma maneira que desse, para com que eles passassem a caminhonete. E aí eles passaram com a caminhonete e conseguiram entregar o cacau. Então vamos lá. O que eles fizeram? O que eles fizeram, tá? Para resolver o problema. Eles estudaram uma forma de resolver esse problema. Eles estudaram uma maneira, tá, adequada de eu resolver o problema. Então, o que é planejar? Planejar é o estudo que você faz, tá? É o cálculo que você faz, é a reflexão que você faz sobre como você resolver o problema X que se apresenta nesse momento. Ah, mas como assim, filha? Muito bem. Se for para uma aula ou um plano de ensino ou um plano de aula, você vai ter um problema do quê? Você tem conteúdos a administrar e você tem que saber como dar esse conteúdo, correto? Então você vai ter que ter um objetivo. Por que você está dando esse conteúdo? Para quem você vai dar esse conteúdo? Para que serve esse conteúdo? Tá? Quais são as estratégias que você vai utilizar para você passar o conteúdo para o seu aluno? Não é assim que a gente faz? Você faz o objetivo. Qual o objetivo que eu tenho em ensinar verbo para os meus alunos? Que eles tenham conhecimento, que eles saibam empregar o verbo de uma maneira correta, tá? Utilizando todas as formas da escrita culta, para que eu possa, para que eles possam escrever ou falar de uma maneira correta, beleza? E como que eu vou fazer isso? Quais são os verbos que eu vou trabalhar? Porque dependendo da minha clientela, eu vou ter que saber o que eu vou utilizar para dar esse verbo. Isso eu estou falando em termos de escola, em termos de aprendizagem escolar. Agora vamos lá, no dia a dia. Eu sou uma dona de casa, eu tenho 3 filhos, eu tenho que levar para a escola. Agora na pandemia, cada qual vai num dia determinado, porque não pode ir todo mundo, e aí tem a lição, aí eu tenho que fazer o almoço, aí eu tenho que fazer a janta, aí eu tenho que limpar a casa, aí eu tenho que trabalhar também, eu tenho que resolver todas essas situações, embora eu possa trabalhar home office, mas e aí? Como que eu vou fazer isso?
Então eu tenho um problema. Como que eu vou analisar esse problema? Lembra da organização que eu falei a semana passada? Então, eu vou organizar o que eu tenho que fazer. Eu vou saber o que eu quero, porque no caso do Pedro e do Antônio, o que eles queriam? Chegar aonde eles tinham que entregar o cacau, correto? Que eles tinham que atravessar o lamaçal para chegar até lá. Esse era o objetivo deles, era chegar lá. E o problema era o lamaçal. E eles tiveram que estudar uma forma, ter uma estratégia para conseguir chegar até lá. Então, qual é a estratégia que nós vamos ter enquanto educadores, enquanto pais, enquanto avós, para eu atingir o que eu quero? Para eu dar conta da casa, dar conta do trabalho, dar conta dos meus filhos, dar conta do marido, dar conta da... Enfim, como que eu vou fazer? Então eu tenho que estudar, eu tenho que analisar, eu tenho que refletir como que eu vou chegar para resolver tudo isso. Então eu me organizei, coloquei as minhas prioridades e estou estudando. Lembra que eles desceram da caminhonete e foram lá verificar o local onde eles iam passar? Então, eles foram lá para verificar, para sondar o que eles iam fazer. Como estava a situação? A mesma coisa, nós vamos sondar e ver como que está a situação. Qual é as atitudes que eu vou ter perante aquela situação no momento, e ainda ter em mente que imprevistos podem acontecer e que eu tenho que lidar com esses imprevistos também. Então, veja bem, planejar é super importante. Por quê? Porque é o momento que eu vou parar para sondar, para analisar o que eu vou fazer com todas aquelas coisas que eu já organizei e que eu preciso dar conta. Aqui eu não vou te dar para você a resposta de faça assim, faça assim, faça assim, porque cada um tem que achar aquilo que é melhor para ele. E nesse momento, veja bem, você vai ter que pensar o que eu tenho como prioridade. Eu tenho como prioridade hoje dar atenção para os meus filhos, que tem 2 que vão para a escola, então eu tenho que levar esses 2 para a escola porque tem horário, e eu tenho um que vai ficar comigo. O que eu vou fazer com esse um que vai ficar comigo? Então eu tenho um problema. Tenho 3 filhos, onde 2 vão para a escola e um vai ficar comigo. O que eu vou fazer? Então eu descubro o que esse um tem que fazer enquanto ele está em casa. Então ele tem que ler um livro, ele tem que fazer um trabalho de matemática, ele tem que fazer um trabalho de português, ele tem que fazer um trabalho de geografia, ele tem que fazer o exercício de física, enfim, o que ele vai ter que fazer para entregar quando for a vez dele ir na escola, ou que ele tenha que entregar online. Então veja bem, então o que eu organizo? Enquanto eu levo esses para a escola, você vai tomar o teu café, escovar o teu dente, lavar teu rosto, arrumar suas coisas,
para quando voltar você já começar a fazer tua lição. Ou estudar, que daí eu vou estar aqui para te orientar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou coordenando, tá? Porque qual é o meu objetivo? Que eu consiga levar os dois para a escola e consiga dar atenção para o terceiro, e além de dar atenção para o terceiro, que eu consiga lavar a roupa, estender a roupa, fazer a comida, fazer a lista do mercado, da farmácia, da quitanda, pagar uma conta, atender um cliente. Então, veja bem, eu tenho coisas para fazer. Então, eu tenho que priorizar o quê? Os dois eu preciso levar porque tem horário. Então, eu preciso levar os dois. O outro eu coordeno dessa forma. Enquanto você vai fazendo suas atividades, vai fazendo o que você sabe, eu vou adiantando o meu lado. Então, isso está dentro do planejamento. Você montou uma estratégia. Você montou uma forma de você trabalhar com tudo isso de uma maneira planejada. Nossa, mas bem na hora que eu estava fazendo a comida que eu tinha que terminar para atender um cliente, acabou o gás. Ou acabou o óleo. Algum imprevisto aconteceu. Tá? Aí eu tenho que lidar com o imprevisto. Seja qual for o imprevisto, o que eu vou fazer? Eu vou ter que contornar a situação para que nada saia do meu controle. Porque o planejamento, ele tem que ser flexível. E ele tem que ser reflexão, ação, reflexão. O que é isso? Você pensa, você analisa, você observa, você estuda e coloca em prática. Aconteceu alguma coisa, furou alguma coisa, não deu certo, eu tenho que refazer rapidinho para eu dar continuidade àquilo que eu preciso fazer e atingir o objetivo que eu quero, que é tá tudo certinho, eu dar conta de todas as atividades, eu consegui cuidar das minhas crianças, eu consegui trabalhar de uma maneira correta, sem estresse, que é difícil, infelizmente a gente acaba se estressando, mas o mínimo possível. Por quê? Quando você tem tudo planejado e organizado, você consegue dar continuidade àquilo que você precisa. Então, planejamento é você estudar, você refletir, você colocar os itens que você precise trabalhar de uma maneira correta. O que eu pretendo alcançar? Como que eu vou alcançar isso? Qual é o tempo que eu vou ter para alcançar, para fazer tudo que eu tenho que fazer? Qual é o tempo que eu vou gastar para fazer almoço, para atender o cliente, para levar meu filho para a escola, para voltar, para ajudar o outro que está aqui e para verificar se ele está fazendo e se ele não está no jogo? Enfim, todas essas situações eu tenho que ter planejado, eu tenho que ter conhecimento prévio, eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter formas de atingir isso de alguma forma coerente, correta, certa, eficaz, tá?
para que tudo funcione de uma maneira exata, de uma maneira correta. Eu não posso apenas planejar o planejar. Eu não posso apenas achar que planejamento é, sei lá, alguma coisa assim, qualquer coisa. Não, eu tenho que saber o que eu pretendo realizar, eu tenho que saber o que é necessário com que eu faça, tá? Perdão, desculpa. Mas tudo é ao vivo, a cores e fazer o quê? Desculpa, perdão. Então eu preciso ter em mente o que eu quero, quais são os objetivos que eu pretendo alcançar, o que eu quero fazer, de que forma que eu vou fazer, tá? Enfim, é uma forma de eu ter em mente tudo que eu quero fazer. Então, eu reflito, eu analiso, eu sondo a situação. Mas como que eu vou sentar a situação de casa? O que eu tenho necessidade de fazer naquele dia? Que são prioridades que eu anotei na minha organização, na minha agenda, no meu caderninho, no papelzinho que está na geladeira, tá? Então tá, eu tenho esse problema para resolver. Como que eu vou fazer? Eu vou analisá-lo. E aí eu vou montar estratégias. Então eu estou estudando, eu estou analisando, eu estou refletindo sobre aquilo que eu vou fazer. Tá? Isso é planejar. Tá? Logicamente que como dona de casa eu não vou ter que manter objetivo, conteúdo, estratégia, avaliação. Não de uma maneira rígida e sistemática, como é o caso de um plano de aula, de um plano de ensino, mas sim como uma forma de diretriz daquilo que eu preciso fazer. Numa escola eu vou ter conteúdo, eu vou ter objetivo, eu vou ter estratégia, eu vou ter metodologia, eu vou ter a forma, as atividades que eu vou ter que desenvolver. Em casa eu vou ter o quê? Vou ter o objetivo que eu quero conseguir fazer naquele dia. Esse é o meu objetivo, que eu dê conta de todas as atividades que eu preciso fazer. Ótimo, maravilha. Só que além disso, eu tenho que saber como eu vou fazer para dar conta de tudo e quais são as prioridades, o que eu tenho que fazer primeiro. Por isso que eu me organizei antes, por isso que eu coloquei no papel, porque agora eu pego aquele papel e vou falar, bom, isso eu tenho que fazer primeiro, isso eu tenho que fazer depois, isso eu tenho que fazer depois. Isso é o planejamento de casa. Por quê? Porque você quer atingir, você precisa dar conta. É esse o teu objetivo. E o conteúdo, no caso, são as atividades, que você tem que fazer. E quais são as estratégias, as formas como você vai conseguir conciliar tudo? Quando vocês tiverem essa organização no papel e o planejamento, pode até escrever no papel o que vocês precisam fazer primeiro, ou pode ter na cabeça o que eu tenho que fazer primeiro, ou anotar, ou ir grifando, enfim, isso é um planejamento.
tá? De você saber qual é o problema, o que você tem que resolver, tá? Como você vai ter que resolver e para que você vai ter que resolver. Então eu vou para uma viagem, eu preciso saber para onde eu vou, o que eu preciso levar, se eu comprei a passagem, se eu vou de carro, se eu abasteci o carro, se eu fiz as revisões, se está tudo ok com o carro para ir, se está tudo ok, se eu não esqueci de nada, eu faço uma lista do que eu tenho que colocar na mala para levar, sabe? De tudo, qual é o hotel que eu vou ficar, aonde que eu vou ficar, o que eu vou fazer naquela cidade, quais são os pontos que eu vou visitar, ou quais são os clientes que eu vou visitar, enfim, para tudo eu preciso ter planejamento. Eu preciso planejar o que eu vou fazer. Eu preciso ter organização. Se eu não tiver organização e planejamento, eu sinto muito. Eu não dou conta das coisas que eu tenho que fazer. Se eu não me organizar enquanto filha, como que eu vou dar conta de cuidar de uma mãe de 96 anos, de cuidar de uma casa, de atender meus clientes no seguro, de preparar minhas aulas da evangelização, de fazer os vídeos para vocês, de atender meu filho, enfim, de eu fazer tudo que eu tenho que fazer se eu não tiver uma organização e um planejamento. Então, fica a dica, espero que tenha gostado, foi feito de coração para vocês. A próxima vídeo vai ser sobre rotina, que vem concluir toda essa parte de organização, planejamento e rotina. Tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau!